Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um podcast de São Paulo. Alex Jatobá, seu anfitrião na área. Meu, estamos retomando nossa segunda gravação do dia, super animado. Eu acho que eu tô mais que animado, cara. Eu acho que esse dia, com esse entrevistado de hoje, eu tô me sentindo abençoado. Essa é a palavra. Tô com um pastor influente aqui. O meu sonho é encher isso de gente falando da palavra de Deus, cara. Gente espiritualizado. Meu convidado de hoje é um pastor, é escritor, pelo que eu tô vendo aqui. Sim. Tem 2 livros aqui que já vou aproveitar meu feriado. Eu tô deduzindo que é um presente, tá? Isso aí. Eu vou mostrar daqui a pouco o seu livro, fazer um pouquinho de suspense. Cara, pastor Tiago Diniz no podcast São Paulo. Bem-vindo. Que honra, Alex. Minha. Obrigado, viu? Obrigado, que honra. Me sinto honrado de verdade mesmo. Vim já com muita expectativa, cheguei e de fato é um presente, viu? Meu primeiro livro, meu segundo livro para você. Espero que seja uma leitura edificante aí para você. Obrigado, Deus abençoe você, cara. Pecados capitais. 7 pecados capitais. Desculpa, gente, a arte ficou tão boa que eu foquei embaixo aqui. Não, mas olha a arte aqui. 7 pecados capitais. Isso, bem legal. Cara, vou devorar esse livro amanhã. Teologia do Evangelismo. Isso aí, esse foi o primeiro. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, no terceiro agora, se Deus quiser, a gente já lança. Ele é um devocional no livro de Provérbios, inspirando sabedoria. Desconstruindo para construir. Precisamos desconstruir muita gente. Esvaziar para se encher, né? Cara, é bem legal. Aí entra a presença do Espírito Santo. Aí todo mundo, só por ele. Só por ele. Que lindo, meu. Bom, obrigado. Não, para mim é muito mais que uma honra te receber, até porque eu vi, nosso pessoal viu o seu trabalho nas redes sociais, que é um trabalho, e, cara, é isso que a gente precisa trazer. Tem muita gente precisando, tem muita gente com sede. Isso aí. Então, você falou a palavra, Alex. Que legal que você né, já discerne o que a gente percebe de necessidade, né? Se a gente não se posicionar, não falar, o espaço vai estar lá, né? A plataforma vai estar lá, a rede social vai estar. Então, acho que o público cristão, de forma geral, não só o público cristão, mas as redes sociais são essa plataforma para poder pulverizar a mensagem que a gente acredita, né? Ser a mensagem de esperança. É o que eu tento fazer, produzir material, conteúdo, criar um ambiente de muita reflexão, né, de muito pensamento crítico, pensamento também de senso comum, porque a gente também precisa considerar o que todo mundo pensa acerca de tudo, para a gente saber qual que é o caminho, né? Então, eu tento fazer isso nos meus livros, nas mensagens que eu tento postar, né? Esclarecer o evangelho, o que não é e o que é. Por isso que o meu primeiro livro é isso, Desconstruindo para Construir. E eu até falo que ó, que legal, você me dá licença. Eu amo poder falar das capas, porque eu acho... É meu, mas é seu. Agora... Ó, eu sou casado, tenho 36 anos. E eu tenho 36 anos e sou casado, não 36 anos de casado. Pai do Pedro agora, e a minha esposa sempre fala assim, ó, o Thiago ama falar das capas. Essa capa foi feita por Michelangelo, um grande artista no tempo renascentista. E aí ele ficou impactado com a história de Davi ter vencido Golias. Aí ele decidiu fazer o busto de Davi, aqui é Davi, ó. Lindo. Com base no que ele tinha de informação. E aí eu fui diagnosticado tardiamente com TDAH, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Com profundidade, assim, para encontrar esses conceitos. Pois é. E aí eu coloquei que a ideia de eu escrever um livro com um diagnóstico foi vencer um Golias como Davi venceu. Então por isso que eu escolhi ele. E aqui atrás é um fundo com uma igreja meio rachada. Por quê? Porque a gente desconstrói para poder reconstruir. E biblicamente falando, Alex, tem uma passagem onde Deus fala através de Jeremias, para Jeremias, se for um profeta, ele chamou a nação do povo de Deus para descer na casa do oleiro, ser quebrado pelo oleiro, assim como é um vaso, e ser reconstruído. Amém, é isso. Então não tem como alguém avançar, né? O próprio
Albert Einstein ele fala assim, uma mente uma vez ampliada, jamais ela retrocede ao seu estado natural. Então a gente cresce para poder continuar crescendo. Só que no evangelho é o contrário. Quanto mais a gente cresce, mais Cristo nos poda, porque ele tira os galhos secos. Ele tira aquela parte ruim. Aí parece que a gente está retrocedendo, né? Mas, na verdade, ele está preparando a gente para continuar crescendo. Aí que está estruturando nós. É legal demais, né? É demais, é lindo. Cara, por isso que eu preciso desse, vou chamar desse conteúdo que faz bem para a alma. Meu, isso. O que você acha de hoje de redes sociais e pastores e pregação? Ó, Alex, eu acompanhei, tenho visto aqui, né? Vi alguns episódios. A gente ainda é fraquinho. Não, mas eu tô achando legal demais. Você tá abrindo um espaço muito importante, por isso eu vim. Eu acho que o pastor ele tem que preencher esses espaços. Porque se a gente não preencher, ele vai ser preenchido por alguma informação. Queremos muito isso. Né? Eu quero. Só que eu acho que, ao mesmo tempo que a rede social, ó que legal, ela é muito benéfica. Não, você né? vai almoçar comigo aqui. Ó, que isso, que honra. Não, uma honra. Depois eu não posso esquecer de perguntar sobre o... Tem um bebê aí, né? Tem. O Pedro. Tá com quantos anos? Não, meses, 3 meses. Mudou tudo? Tudo, inclusive o sono. Ai, Mas voltando, os pastores, bênção. eles precisam estar nas redes sociais, só que eu acho que tem alguns que estão se perdendo, sabe? Porque é muito sutil a ideia da fama, de você procurar por isso, de você gerar polêmica para engajamento. Então nós temos 2 alas. Uma ala que foi demonizada durante anos e séculos, de que a igreja não podia ter ferramentas tecnológicas ou coisas mundanas, mas aí a igreja veio a pandemia e ensinou a igreja que se a igreja não tiver preparado do ponto de vista tecnológico, ela se perde, porque essa geração ela se comunica através das redes sociais, através da tecnologia. Então, se a gente não tiver ali, acabou. Então, eu acho que os pastores entenderam isso e o problema é que a plataforma, nas palavras de Charles Haddon Spurgeon, que foi um pregador inglês, ele diz assim, os aplausos têm matado muito mais homens de Deus do que as críticas. Meu Deus. Então, a rede social, ela te traz a oportunidade de você anunciar uma mensagem, mas ela também pode te prender nessa ideia de fama, de construir uma imagem apenas, de entrar só no hype. Então, se a gente não tiver cuidado a começar de mim, a linha é muito fina, tênue, né? Você se perde. O pastor tem que estar lá, mas ele não pode estar lá sem um propósito. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Uhum. Então, o cara vai à deriva aí, né? No oceano das falácias. E aí ele vai. Eu acho que ele tem que ter esse cuidado, né? E a gente tem visto também que as redes sociais têm permitido, né, ser trazido aí polêmicas que sempre existiu. O problema é que a gente está escandalizando demais. Gente, olha como é que a igreja brasileira está. Não, ela sempre esteve assim. O problema é que antes ninguém tinha tanta informação. É verdade. Hoje o advento tecnológico, você pega um celular, você grava tudo, né? Então, a diferença é que hoje a gente consegue ver ao mesmo tempo vários acontecimentos. Mas sempre existiu escândalo, sempre existiu pastores de Deus, genuínos, verdadeiros, mas também sempre existiu pastor pilantra, lobo, charlatão e tarará, tarará. Estão em todos os lugares, Estão. em todas as em todas as situações, cidades, espaços. Ô, Thiago, você está falando sobre polêmicas sobre redes sociais. Esses dias eu vi alguma coisa, eu não dei muita atenção, mas eu vi alguma coisa sobre a área VIP do André Valadão, cara. Sim. E eu me recordei que uma das empresas que eu tenho já trabalhou para o pastor Silas Malafaia na Eslavec, em Lindóia. Um grande evento. E tinha área VIP. E eu não vejo nada demais área VIP porque tem os convidados, tem família, mas não significa que separa. No nosso caso, eu senti assim, tem uma área VIP, para mim foi normal, que até o trabalho de gastronomia do chefe, mas ele tinha 5.000 pessoas lá fora. Sim. Tinha 120 ou 30 ou 150 na área VIP. Uhum. Não dá para fornecer alimentação para todo mundo do custo dele, fica caro para a igreja. Isso aí.
Então, a área VIP eu entendi como um lugar... Você está tocando no ponto certo. Pode continuar. Eu entendo como um lugar que é um número de pessoas que são os convidados mais íntimos dele, mais próximo ali, não que os demais não sejam importantes, mas que ele está oferecendo ali uma alimentação, porque Sim. é o pessoal poderia ficar sem nada ter, mas eu não vejo problema nisso. Não, eu acho que uma assim, polêmica sobre... maldosamente, existe também um público interessado na fofoca, né? Que é é a polêmica dentro do público gospel, que eles já entenderam que é um público que consome muito rede social, e engaja muito. A Rede Globo, nas palavras do próprio pastor André Fernandes, que me pastoreou, um homem de Deus, ele falou que a Globo fez um post falando da área VIP, que foi o segundo post mais lido e engajado, só perdeu para o do Donald Trump. É real. Então, olha, Alex, olha, você tem vários sites hoje de fofoca gospel que está interessado em polemizar isso. Mas vamos lá, vamos separar as coisas, que é importante. Área VIP para um evento é legítimo? Sim. Para um culto, nós precisamos entender o propósito. Por quê? O livro de Tiago, que foi um dos apóstolos que escreveu Tiago, meio irmão de Jesus, por parte de sangue, ele escreveu uma carta que Martinho Lutero, chamou de uma carta muito dura. O que Tiago escreveu lá naquele período da igreja do primeiro século, a igreja primitiva? Que já havia uma certa acepção de pessoas em detrimento da sua condição social. Então, o que estava acontecendo? Os fariseus eram homens mais bem requisitados e bem-sucedidos do ponto de vista da sociedade da época, ok? Ok. E aí o que permitia eles terem os melhores assentos dentro do templo. Então, olha só. Então não tem nada novo debaixo do céu, né? E aí o Tiago falou assim, o apóstolo: irmãos, não tratem o rico melhor do que o pobre. Por quê? Quando se recolhe oferta, se recolhe de todos. Mas na hora de distribuir, ela está sendo selecionada. Por quê? O que Cristo fez? Sendo ele Deus, sendo rico, sendo majestoso, ele não se apegou, desceu à humanidade, assumiu uma nossa forma como um ato de humilhação. Porque uma coisa é eu ser rei, governador e líder. Outra coisa é o rei dos reis se tornar escravo. Escravo do quê? Do tempo, porque ele é infinito e entrou dentro da gaiola do tempo. Ele é todo poderoso e se reduziu ao nascimento virginal. Mas era a única forma dele nos propiciar. Mas vamos voltar. Então, ele Tiago... viveu todo o processo. Isso, viveu tudo. Deixa eu aproveitar. Você quer entrar com live pro seu pessoal, pro seu público ou não? Mas pode entrar. Se você quiser que o povo mande perguntas. Isso. O povo cristão não vão bombardear a gente muito. Não vai não. Cadê? Chama a Emily para... Pode colocar aqui ao vivo, ó, preparar aí. no meu Instagram. Esse pode ser aí do seu lado. Tem um equipamento aí para prender o tripé ou não? Não. Tem isso daí? Então, se não, pode pegar lá na base. Mas pede para Emily. Cara, que legal. Então, aí, Tiago, resumindo, Alex... Não perde o time de gravar. O culto pode ter área VIP? Sim e não. Uhum. Sim. Quando aquilo não fere o princípio da ideia da acepção. Se a área VIP é para uma proteção, igual o pastor André Fernandes falou, muito bem, chega o Neymar num culto, a gente já entendeu. As pessoas não deixam ele assistir, elas ficam eufóricas, né? E aí vira uma bagunça. Por quê? Vai tumultuar o culto. Tumultuar. Nesse caso, eu concordo. É em caso de comorbidade. Poxa, tem uma área VIP, um lugar específico, idosos, enfim, pessoas com deficiência, né? Física e alguma coisa do tipo, também concordo. E nesses casos super extremizados, né? De artistas que as pessoas não conseguem lidar com eles. Elas perdem a atenção do culto. Nesse caso, ok. Cada um é cada um. O que a área VIP, no outro ponto de vista, eu acho que é errado. Você reunir só um grupo seleto de empresários.
porque são os melhores dizimistas da igreja, porque bancam as ações. Aí é errado. Por quê? Aquela senhorinha que está lá atrás no final, ela dá o dízimo do melhor dela. Por que ela tem que sentar lá e não pode? Porque dentro das áreas VIP você tem energético, é comida do bom e do melhor. Fala porque eu estive. E aí o povo lá atrás, se quiser, ou compra pipoca ou se vira. Aí quem está na área VIP tem espaço de estacionamento melhor, os outros nem conseguem achar espaço no estacionamento, ficam numa fila interminável para entrar num culto. Glória a Deus. Então, eu não estou aqui polemizando nada, eu estou apresentando um ponto de vista bíblico. Se a área VIP gera acepção, está errado. Se ela organiza e tenta coibir a euforia, está certo. Conseguiu compreender? Com certeza. Quem vai sondar o coração de quem faz área VIP na igreja não é eu nem o Alex, é Deus. É Deus. Legal, que bacana, que enriquecedor. Acho que até o André Valadão vai gostar de saber que você tem... que você você explicou isso de uma forma tão clara. Não, hoje, inclusive, falta alguém falar isso. Hoje, inclusive, é aniversário dele, quero parabenizá-lo. Sério? Feliz aniversário, André Valadão. Grande homem de Deus, pastor André Fernandes também, um grande homem de Deus. Cara, Deus te abençoe É isso, dia, eu acho que, Alex, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, para eu resumir, você tem muita polêmica em cima de muitas coisas. Aí que tá. Agora deixa eu puxar uma reflexão do ponto de vista pastoral. O pastor, seja quem ele for, ele precisa ter alguns cuidados. Tem coisa que ele tem que se privar para que isso não gere um dúbio pensamento, sabe? Uma possibilidade polêmica. Por isso que o critério do pastor, estabelecido pela palavra em 1 Timóteo 3, o pastor tem que ser moderado, sensato e irrepreensível. É uma das características de um pastor. Ele tem que ser cordado, não pode amar o dinheiro, marido de uma só mulher, apto a ensinar. Então, modesto, o pastor ele precisa desse cuidado. Então, um exemplo aqui, né? As áreas VIPs das grandes igrejas, e eu fiz parte delas com o maior prazer e orgulho, né? Eu falo isso. Tem horas que tem momentos que o pastor precisa entender assim, cara, vai valer a pena comprar essa briga? Porque a maioria das pessoas não entende o que o pastor pensa de forma geral. Porque ele está pensando, poxa, a igreja vai receber um Neymar, um jogador, é uma hipocrisia também de quem só fica batendo, né? A pessoa, não, tá tudo errado. Eu acho que todo mundo gostaria de ter alguém ali prestigiando um trabalho, por mais que não seja você o protagonista, mas, pô, você não queria receber aqui algumas autoridades, Alex? Opa! Sim ou não? Sim. Isso também ajuda a validar o trabalho, não é só, a gente não pode ser hipócrita. Ah, não, eu não acho que o artista, não, legal, o pastor ele tá pensando nisso, é mais visibilidade para a igreja, do ponto de vista de publicidade para a igreja, isso também é muito legal. Pode ser um resultado de um trabalho que está sendo feito com muita excelência, né? Legal. Com certeza. Então, só que o pastor ele tem que ter um tato. É o que valida a gente, né, Thiago? Ele tem que ter um tato. Cara, eu posso fazer uma área VIP? Posso. Mas eu tenho que ter alguns cuidados. A chance de se perder nisso é o que o Tiago combateu na carta de Tiago. O que aconteceu lá naquela igreja? O rico estava sendo favorecido em detrimento do pobre. Aí é errado. Você concorda? Aí vem aquela parte que do reino do céu não... Isso, cara. Então, diante da cruz, Alex, não existe pobre, rico, preto, branco, grego, romano, judeu. Todos somos um. O corpo. Lindo. Então, o cuidado também tem que ser. Agora, o pastor com o seu CPF... Como Jesus chamou mesmo? Hipócritas. Raça de víboras, João Batista chamou. Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Sabe o que é isso? O sepulcro, né?
algo ligado a cemitério e também a Obrigado, viu? Como é que é? Cemitério não, tumba. Naquela época, as tumbas dos faraós, né? Eles herdaram aquela fineza, igual esse podcast aqui, fino, né? Ah, que bom. Negócio fino, que eu não sei porque dois garfos, né? Eu nem entendo disso. É porque nós temos a salada. A sobremesa... Ah, é? A sobremesa é Depois você me explica como é que eu procedo. E aí... Nós vamos começar com uma salada. O Esse é sepulcro... chefe Anselmo. Meu Deus. Qual que é a ideia do sepulcro caiado? Meu Deus. Ele é ser bonito por fora. Só que o que estava dentro de um sepulcro? Uma pessoa morta. Então, Jesus está ensinando a gente não viver da aparência. Pessoa morta, não tem mais Poxa, o cara... a relevância. Isso aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não pode viver só da aparência, tem que ser de verdade, né? Pastor, uma pessoa morta já é considerada passado? Para Cristo, não. Porque a Bíblia diz que é o começo. Ainda aqueles que estejam mortos viverão eternamente. Eu preciso que você coloque o celular dele no tripé. Nós vamos abrir a live dele para ter algumas perguntas aqui do pessoal, que acho que vai ser legal, o público dele. Pode colocar aqui ao vivo, tá? E aí você... Me converti com 18. A família sua já era cristã, já evangélica? A minha mãe, a essa altura, já era. Mas a minha mãe também se converteu por causa que ela foi parar no leito, né? Uso de droga. Ah, sua mãe era usuária? Você é de São Paulo? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso aconteceu em Belo Horizonte. Nós saímos de São Paulo a convite do pastor André Fernandes. E foram para Belo Horizonte. Não, viemos... Ah, convite, desculpa, veio para cá. De Belo Horizonte para cá. Cara, conta pra gente sua história. E como é que foi até chegar a Cristo? Um belo dia, eu recebi um convite de um vizinho, o Júnior, mais conhecido como Anastácio, e falou: irmão, eu sempre ia na casa dele para filar um cigarro, né? Fumava. Enfim, aí a irmã dele, que o senhor a levou no período da pandemia, ela me convidou para ir no culto. Eu falei assim: não, eu não vou no culto, não. Eu vou fumar maconha hoje. É culto pra quê? Como assim? E aí eu também tinha medo, porque minha mãe ia numa igreja, na Universal, e eu vi o povo manifestando demônio, sabe? E eu morria de medo. Eu sabia que se eu fosse, eu ia manifestar. E aquilo é verdade mesmo? Manifesta mesmo? É verdade mesmo. Depois eu vou perguntar se você já presenciou, já expulsou. Sim, não, já expulsei, já me manifestei antes de eu me converter. E aí cheguei lá, ela falou assim: Denise, vamos no culto. Eu falei assim: hoje não, Denise, nós vamos assistir jogo de futebol e nós vamos usar droga, não tem condição de ir na igreja. Aí ela insistiu tanto, e o Anastácio também, irmão dela, que a gente decidiu ir. Só que eu falei para o Anastácio assim: nós vamos se a gente fumar antes de entrar no culto. E aí? E aí chegamos no culto, eu fumei a maconha antes. Um baseadinho antes. Falei, ninguém vai ver, ninguém viu. O olho todo vermelho, no meio do culto. Aí o pastor chamou lá na frente: tem pessoas aqui que precisam de uma oportunidade de emprego, uma porta aberta. Em 7 dias, Deus manda falar com você que a porta vai ser aberta. Vem vocês aqui na frente. Chamou várias pessoas. Aí o Anastácio falou: cara, vamos lá. Eu falei: você tá doido? Nós estamos doidão. Nós vamos lá, nós vamos manifestar, né? Fomos, chegamos lá. O pastor colocou a mão na minha cabeça 7 dias. No dia seguinte, eu recebi uma oportunidade de emprego. Aí eu fui contar para o Anastácio. Ele estava só te esperando, hein? Aí ele falou assim: cara, isso não é Deus, não. Eu falei assim: mano, é Deus, nós somos no culto ontem. Ele falou assim: como que é Deus se só você conseguiu? E foi nós dois. Aí eu não tinha resposta, eu não conhecia nada de Deus. Eu continuo também não conhecendo, né? Porque Deus, ele não tem limite. Por isso que a gente vai viver numa eternidade. Um dia eu perguntei para Deus: Deus, por que a gente tem que viver na eternidade? Ele falou: porque só uma eternidade é capaz de revelar quem eu sou. Nossa. Então, eu entreguei ali o meu coração ao Senhor naquele dia, agradeci. Falei: vamos voltar lá para a gente agradecer.
Ele, vamos. Aí nós fumamos mais um baseado, agradecemos, voltamos. Mas um belo dia, dentro da minha casa, o Senhor me visitou, Alex. E eu comecei a chorar, eu lembro até hoje, copiosamente. O Espírito Santo me tomou meu coração. E eu pensei assim, cara, eu preciso entregar minha vida verdadeiramente para Jesus. Então, dali para frente, eu comecei a ter uma experiência com ele. E aí, descobri que eu tinha uma vocação pastoral. Mesmo eu sendo alguém que não lia muito, aí eu comecei a querer ler muito a Bíblia. E eu não sabia explicar. E eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade naquilo que eu lia. Falei, gente, eu nunca fui assim na escola. Eu fui expulso de 3 escolas. Tomei bomba. Eu sempre achei que eu fosse burro. Como é que eu tô entendendo isso aqui? Então eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu falei, cara, isso só pode ser um milagre. E aí as pessoas que começaram a me falar assim, Tiago, como é que você está mudado? Só que eu não via. Eu achei que eu estava, mas ao mesmo tempo eu tinha medo daquilo ser só uma emoção. Já vão para 18 anos. Você desconfiando da sua conversão e estrutura. E por isso que eu tenho medo da pessoa que converte ontem e já se sente um paladino da verdade, né? Calma, deixa decantar, né? Como se diz aí. Deixa as coisas... Deixa maturar. Deixa o processo. Isso aí eu já vejo gente, não, converteu ontem e já quer ganhar o mundo e não arruma a própria cama. Ó, estamos aqui ao vivo. Conteúdo bom. Olá, pessoal. Alex. Podcast São Paulo, bem-vindos. Muito legal o papo aqui. Acompanha aí. Eu queria que você mandasse suas perguntas já para a gente responder. Nós estamos falando de vários assuntos aqui legais, né? Vários assuntos. Área VIP, pode ou não pode? Área VIP. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a área VIP, essa polêmica envolvendo o André Valadão. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês de quem é a preferência. Pode ser preferência gospel, de louvor? Sim. Eu queria sobre a palavra de Deus, o que vocês gostariam de ouvir do pastor. Legal, manda suas perguntas aí e a gente vai responder. Nós vamos responder aqui na medida do possível, né? Na medida do possível. Ô, Thiago, que salada maravilhosa, viu, Alex? Gravando? Você gostou? Nossa! Cara, dá pra gente fazer de algo simples e saboroso, é isso? Perfeito. Quando a gente pois fala... o que tinha nela aqui? Eu acredito que é o molho, que a gente tá com molho aqui de... É um bálsamo, o quê? Cadê o chefe? Agora me pegou. A gente tem um parma, a gente tem um queijo... me deu branco. A gente tem um figo, tá bem? Queijo prato. A gente tem um queijo aqui que é o... Ai, meu Deus, deu bronca. Tá? Brie. Tem um brie aqui. Mas uma rúcula. Ô, pastor, quando eu diz um prato simples, dá para deixar saboroso, todo ser humano que precisa, que quer buscar Deus, ele não precisa de algo estupendo, chique, para ser visto, para ser aceito, né? As pessoas o contrário. Não isso hoje, né? Do ponto de vista do glamour, o evangelho ele tem uma tônica, sabe? De combater toda glamorização. Essa foi uma proposta diabólica, não foi divina. O diabo, quando encontrou Jesus no deserto a fim de tentá-lo, ele levou Jesus num pináculo, mostrou a terra e falou assim: se prostrado me adorardes, eu te darei todo esse reino, todo o poder. O que o diabo queria sugerir a Jesus? Pega, seja famoso, seja poderoso. E por que Jesus não cai em tentação? Porque ele é poderoso. E quem é poderoso sabe que não precisa provar. Quem é de verdade não precisa aparentar. Então, a gente compreende que Deus, o desejo dele em nos ensinar, o que vale não é o que a gente aparenta ser. Não é o que a gente só fala, é o que a gente pensa, vive e como a gente se comporta. Então, é muito cuidado. Por isso que eu estava conversando com você, os critérios de um pastor
é muito mais do que ser famoso, né? O pastor ele precisa ser cordado, ele precisa ser modesto. Isso não exclui do pastor comer bem, vestir bem, porque eu acho que porque a Bíblia até fala isso. Aquele que ensina bem é digno de duplo honorário. Olha isso. Que interessante. Em outras palavras, sabe o que a Bíblia está dizendo? Um pastor de verdade, ele é digno de receber o dobro. Só que a gente não sabe, às vezes, separar o que é um pastor próspero do que um pastor ostentador. Aí é diferente. O pastor não pode ser ostentador. Vocês conseguem compreender isso? Do ponto de vista da sociedade comum, isso tá tudo bem, né? Porque as referências da sociedade é a ostentação, né? Eu vejo os blogueiros, as blogueiras por aí, né? Tem uns memes, né? Que a gente vai vendo, ó, mimimei. Chegou, né? Aí aquela bolsa lá de não sei quantos mil que você precisa entrar numa fila. Tudo bem, cada um usufrui daquilo que pode, né? Cada um no seu lugar. Mas o pastor não. A Bíblia proíbe o pastor ter uma bolsa de 1.000 e tanto reais. Por quê? Ah, é porque não pode? Não. É porque ele é um exemplo. Muito sábio. Ele é um exemplo. Mas ele pode ganhar presente? Pode. Mesmo ganhando presente, ele tem até que tomar cuidado se ele pode usar, porque Davi ganhou presentes que ele rejeitou. Ele falou assim, não, eu não quero um presente que eu não tenha me esforçado para entregar para Deus. Eu não darei ao Senhor nada que não me custe. Quem que é o nosso maior exemplo? Jesus. E aqui não é uma teologia franciscana da pobreza, não. Não é isso. O pastor tem que ser miserável também, não. Não. O pastor pode andar num bom carro, uma boa casa, ter boas roupas, só que o pastor não pode passar disso para o excesso. O pastor só de Louis Vuitton, né? Poxa, cara, imagina um membro que pegou um ônibus para ir no culto. Como é que... É difícil até dele ofertar. Porque, lógico, porque ele oferta para o Senhor. Mas assim, não combina, sabe? Não combina. Com tudo que a gente aprendeu. Porque o evangelho, é o que eu tô te falando. Poxa, o pastor deve ter coisa boa, mas tem necessidade de usar uma blusa de 30, uma blusa, Alex, nós falando de uma camisa, de um cinto, de um tênis de 40 mil. Isso é, sabe, é supérfluo. O pastor não pode enveredar por esse lado. Ele pode ter um carro importado, né? Do ponto de vista assim, se o cara não quer ostentar com isso, um conforto. Então, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. O pastor ele não pode fazer tudo que um artista faz. E temos muito disso hoje, né? Esse é o ponto. E, pastor, quando você diz de carro, de roupa, de coisas... Mas se a gente seguir... Não que a gente não vive no mesmo tempo de Cristo, em que tudo era mais pregado e seguido, sim, de como se vestir, de como se comportar. Mas quando você diz o pastor é um exemplo. Isso. Um exemplo. O cidadão realmente acompanhando nas redes sociais, vendo isso, gera uma... Dá a sensação, né, eu não alimento esse tipo de coisa, de que ele está, de certa forma, difamando a obra de Deus. Porque... E prevaricando. O que é isso? Ele está usufruindo daquilo que deveria ser em prol do povo. Essa conotação que dá. Porque, por exemplo... Os lobos que estão esperando algo. Aí você pensa assim, poxa, cara, o cara tá pisando em cima de 30 mil, um exemplo. Um tênis. Poxa, se ele usasse um de 500, de 1.000, era a mesma coisa. Do ponto de vista de tênis, tá? Poxa, esses outros 20 mil, ele poderia auxiliar muitas viúvas dentro da igreja. Tiago, você está sendo hipócrita, você também gosta de coisa boa? Eu gosto. Eu não estou aqui proibindo. Eu não estou dizendo que o pastor tem que ser pobre, miserável, não. Eu estou dizendo que o excesso que é perigoso. Uhum. Entende? Entendo. Porque tem gente, o pastor ele não pode viver o superávit em relação à igreja dele. Ele chegar de helicóptero e gente que não tem dinheiro nem de passagem para ir para a igreja. Por isso que não pode.
Gente, o pastor, eu vi também uma polêmica, eu li uma polêmica, ou me contaram que a irmã do André Valadão, em uma rede social, alguém filmou. Isso também é um caso estranho, né? Ela tá num jatinho. É jatinho? Tá no camarim. Ela tá num camarim. E aí alguém. Assessora dela. Alguém lê. Ou ela que leu? Como é que é a história de Assessora que. dela lê pra ela, tipo, nossa, alguém pediu cesta básica aqui. Aí ela ficou meio sarcástica, sabe? Tipo, pede pra pedir na igreja. Pede pra pedir na igreja. Será que ela diz pede na igreja? É porque a conotação que deu, que a rede social também Sim. tira de contexto, né? Aham. Era de que ela, tipo, ela toda no camarim, bem produzida, coisa e tal. Sim. Ela falou com desdenho, tipo, pede pra igreja, pede pra igreja. Eu acho que eu vi isso, mas eu acho que não foi essa a ideia, não. Né? Ela quis apontar assim, numa igreja que tem uma entrada alta, que ela tá tentando denunciar, Aham. ela falou assim, pede nessa igreja. Por quê? Porque ela também tem tentado combater os excessos. Porque o pai dela foi um pastor com 50 anos de ministério que você não tem uma vírgula para poder falar dele. Ele comia arroz, feijão e abobrinha, o pastor Márcio Valadão. Entende? Você chega em algumas áreas VIPs, é tudo regado com muita... Por exemplo, a minha esposa servia em uma que a geleia era R$300. A gente tá confundindo as coisas. A gente não pode ter uma geleia de R$30 numa igreja, de R$300, e gente dentro dessa igreja passando fome. Fica parecendo que eu tô combatendo alguma coisa específica. Não. Eu tô generalizando. O pastor pode comer bem, deve comer bem, servir bem seus convidados. Mas se o dinheiro daquela igreja vem de todo mundo, inclusive daquela senhorinha que não tem dinheiro nem para pipoca, porque dependendo da pipoca é cara na igreja, essa igreja não pode usufruir disso aí. Pastor, eu vou para uma outra polêmica. Eu gostei porque o senhor está tirando você está tirando muitas dúvidas que eu acredito que o pessoal tem, eu tenho. Eu queria muito trazer um pastor, é o primeiro pastor que vem para o nosso podcast e é uma pessoa Me que sinto honrado. Não, para a gente é uma honra. Nós pesquisamos muito, a gente precisava trazer alguém com uma comunicação, com uma oratória legal, com clareza no que vai nas respostas. O que o senhor acha sobre igrejas não pagarem imposto e, se pagar imposto, muito bom esse assunto, declarar as obras que são feitas em prol, como se fosse uma instituição que tem o direito ao abatimento, tem. Que promove... Mas por quê? A igreja, o seu status quo... Você está me perguntando se eu posso trocar o seu prato. Pode, por favor. A igreja, ela tem um KENAI. O que é um KENAI? O que configura a atividade fim da igreja? Certo. Não é lucro. Por quê? Ela é uma instituição sem fins lucrativos. Uhum. Por quê? Ela atua como um benesse como ajuda à sociedade. Através de cuidado, de acompanhamento. Ela faz um bem à sociedade local. Por isso que o Estado reconhece ela como filantrópica. Então, o Estado entende que a igreja tem que se eximir ou ser tirado dela a carga tributária do ponto de vista comum de uma empresa. Por quê? O fim de uma igreja não é o dízimo, não é o enriquecimento. É a ajuda comunitária. Ok? Eu li sobre isso na época de Cristo, quando se reunia os... Não, na época de Cristo nem tinha, porque eles tinham que pagar imposto para César. Qual é a parte que os agricultores, quando eles vinham, não sei quem pedia, se é fato isso, trazia os alimentos, pedia os alimentos, porque tinha muita gente, tinha muito para comer. Sim, sim. Então foi entendido isso como dízimo, não tem nada a ver? Não. O dízimo, ele na verdade, ele nasce... Ele é até antes mesmo da lei, por incrível que pareça. Porque quem estabeleceu o dízimo como lei foi Deus entregando a Moisés para Moisés falar para o povo. Só que nós temos um episódio anterior a Moisés, de Abraão, que deu o dízimo de tudo. Então, o que a gente entende, historicamente falando? Que o dízimo já era uma prática das nações, das civilizações vizinhas.
E aí Deus se apropria disso para ensinar a nação de Israel que se os outros dão dízimo para os seus senhores, eles também tinham que entender. Qual que é o propósito do dízimo, Alex? Não é enriquecer o pastor nem a família dele. É o amparo à própria comunidade. Naquele tempo, só os levitas, né, da linhagem de Arão, a linhagem araônica, os sacerdotes, eles dependiam do dízimo porque eles só ficavam por conta do culto, de preparar, de trocar as lâmpadas, as velas, né, que naquele tempo, né, lamparinas, dos o azeite, castiçais, acho que era óleo, azeite. de cuidar da ordem do templo, de ministrar, de receber o sacrifício, de oferecer, ok? E aí, quando Deus separou as 12 tribos, ele disse que a única tribo que não teria posse, ou propriedade, ou bem, igual a igreja hoje, ela pode ter, mas não pode estar linkado isso a um pastor. É da igreja, não é do pastor. Ele saiu, fica para a igreja. Ele pode usufruir enquanto Exatamente, igual era o povo. De forma coerente, né? Igual eram os levitas. A Bíblia diz assim, vocês não terão propriedades, porque eu sou a sua porção. Olha que legal. Que lindo. Aí hoje, o pastor aproveita, dependendo dele... Confundiu tudo. Ele pega o dinheiro, o cartão black lá da igreja, porque ela tem crédito, que a entrada de dízimo é alta. Uhum. Ele acha que aquilo é dele. Aí ele põe a mulher, o filho. Aí a igreja paga o salário dele, paga o salário da mulher, que nunca aparece na igreja, do filho, da filha, a escola e tudo, fora o salário. Aí o cartão de crédito também é fora o salário, ele usa. Aí ele compra um terreno em nome da igreja, mas só usa a família dele. Meu Deus. Não, aqui no Brasil não tem essas coisas não, mas isso é lá pro lado da Tailândia. Esse aqui não tem não, graças a Deus. Os pastores aqui no Brasil é uma bênção. Então, isso é prevaricação, é você usar de um dinheiro que não é seu. Só que a gente esquece que o último que mexeu no dinheiro de Deus, Deus matou. Foi Ananias e Safira. O povo vai brincando, sabe? Então, voltando, é certo a igreja pagar tributo? Até Jesus falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente está aproveitando o Estado que está nos eximindo do tributo. Só que a gente não sabe aproveitar, porque em nome disso tem muita gente fazendo coisa errada. Mas também tem muita gente fazendo coisa certa, Alex. É verdade. Tem muita igreja séria, tem muita igreja que realmente ajuda a sua sociedade, ajuda a sua comunidade local, sabe? Nós não podemos colocar no bojo, no cesto de das maçãs, aquela podre e falar que todas as outras estão. Não, tira a podre. Para não apodrecer as outras, né? Tem muito pastor de verdade, tem muita igreja séria. Por isso que a igreja tem que prestar conta. Essas igrejas imperialistas que passa de pai para filho, quem lê entenda, Eu gostaria até de me aprofundar nisso. Eu nunca ouvi isso, pastor. Então, isso é muito perigoso, porque filho de pastor não necessariamente é pastor. Ó, que chique, hein? Aí, ó, o pastor pode comer bem. Então, o que a gente tem que pensar? O nosso precisa comer bem. Teve uma passagem que eu li, não é da Bíblia, pastor, eu li em algum lugar, que dizem que nós precisamos viver o bom e o melhor dessa terra. Isso aí. Onde que está isso, pastor? Está nos Salmos. Aceitam vinho ou vinho não? Vinho não pode. Vinho pode? Pode, mas eu não bebo, não. Tá. Então não vamos beber. Vamos não, beber água. Mas a Bíblia não proíbe, não. A Bíblia proíbe a embriaguez. Eu sou corrigido toda hora com a minha postura, pastor. Já botaram um negócio nas minhas costas aqui. Pastor, Mas a passagem também está em Crônicas. Pode perguntar. Vamos falar de um tema bem importante. Eu preciso tirar essas dúvidas com você. Você muito importante sua passagem, sua vinda aqui. Não pode ser uma passagem. Eu gostaria que você fixasse com a gente aqui quando você quiser. Pastor, a política e religião. Hoje nós temos como ex-presidente... Tá na mídia, né? Uhum. Então não é uma fala minha, gente. Sim. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com política. Tá na mídia que o pastor Silas Malafaia
é o principal conselheiro do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Isso é bom para a igreja? O que acontece com a imagem? Afeta a imagem da igreja? Qual o seu ponto de Depende. vista? Quando se partidariza, sim. A gente também precisa separar o Estado Porque e a política pessoa. é tão sujo, né, pastor? Tão É, mas a complicado. gente não vive sem a política. Num Estado democrático como o nosso, se nós não nos posicionarmos, alguém vai se posicionar. Sim ou não? Nós como igreja. É o como estrito senso, como né? evangélico. Vamos falar da política de Platão, que é a ideia de politizar. O que é politizar? O que é a política? É uma ordem necessária para uma civilização viver um bem comum. Isso que é a política clássica. Só que hoje nós temos várias camadas, do ponto de vista municipal, estadual Também e federal. pede pro seu Gil O cristão, ele tem que ter esse cuidado, Alex. alguma coisa. Ele pode participar do debate democrático, ele pode participar, só que ele não pode escolher lado cegamente. O que eu vejo hoje? Uma idolatria política, seja a ala bolsonarista ou a ala lulista, petista. Então, você só tem extremos. Não estou dizendo que o crente tem que ser de centro, porque também existem os que são cegos idólatras também. Ou seja, moral da história, o cristão tem que se envolver com a política, mas não pode perder a esperança que o Messias não vem de Brasília, o Messias vem dos céus. Entende? Entendo. Eles estão confundindo o Messias não aí. Não pode perder. Esse Messias eu entendi. Entendeu? Então você tem crente que fica na beira de quartel, de não sei o que, de STF, mas você não tem ele um dia no monte orando. Ele faz mais pela política do que pelo reino. Tá errado. Tá errado. Como isso confuso. Cegamente, igual levaram uma vez o Bolsonaro dentro da igreja, tá errado. O lugar de político é lá nas instâncias. Não se mistura do ponto de vista da igreja eclesiástica. O político não tem que subir no altar e fazer daquilo palanque. O pastor não pode obrigar as pessoas a votarem nele. É isso que eu ia te perguntar. O pastor, ele pode pensar, ele pode influenciar, mas fazer o que ele Fora faz da igreja. de força, por quê? Ele tem que respeitar até o público dele. Não é todo mundo que é crente tem que ser de direita, não. Entende? E nem todo mundo de esquerda é safado, né? Desculpa aqui o termo pejorativo. Não, pastor, tá. Então, assim, Tranquilo. o que eu sou, o Alex? Eu sou um cristão conservador que me associo aos pensamentos mais próximos do que eu tenho das escrituras. Só que falar que os caras são neutros, né? Eu votei no Bolsonaro, entre ele e o Lula, eu vou votar no Bolsonaro de novo, espero que ele se torne... Só que assim, você acha que ele é santo do pau oco? Você acha que ele é esse Messias que o povo espera? Não, eu espero é Deus. Como é que eu espero de um ser humano igual eu, comedor de arroz e feijão? Entendeu? Só que os crentes, eles se fecham, né? Não, o Bolsonaro vai salvar o mundo. Não, quem vai salvar o crente é Jesus, não é o Bolsonaro. E ele mesmo, né? E do outro lado também, essa teoria de dar voz aos menos favorecidos e tal, a ala mais progressista, ela também faz sentido na retórica, mas na prática, o mesmo que diz que tem que dividir os bens, né? Com base que ele leu 2 páginas de Marx, né? E aí ele acha que você tem que dar poder ao proletariado, tirar das grandes classes e dividir em terra de meritocracia. Você não consegue fazer isso. Só que, sabe o que me escandalizava dentro da faculdade? Com os professores de filosofia que batia no conservadorismo, é que você ia para o estacionamento, era só carro conectado ao capitalismo. É o caviar para mim e o pão com salame para você, entendeu? Hipocrisia. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com as duas coisas. A Bíblia não fala de classe específica, isso é responsabilidade nossa. Então, nós é que temos que ter respeito pelas pessoas e não injetar isso, entende?
Nós temos que saber respeitar a decisão sexual das pessoas, mas o evangelho tem uma resposta. Então, se eu sou cristão, eu preciso responder do ponto de vista das escrituras e não do que eu acho. Entendeu? Vocês estão conseguindo compreender? Com certeza. Então, nós temos aí radicalismos, né? Cegos. Você tem crente de direita safado, assim como você tem crente de esquerda safado. Mas você também tem gente que nem é crente e que tem uma postura melhor. Mas você também tem crente de direita que é bíblico, saudável. Você tem crente de esquerda, que eu acho mais difícil, mas que é também bíblico e saudável. Então, o evangelho, quando Jesus aparece, já tinha política. Os saduceus da época eram conectados à política. A delegada pediu para mandar a pauta para ela. Os outros também, por exemplo, o movimento dentro do judaísmo chamado de zelotes, eles eram mais revolucionários. E aí Jesus não assumiu nenhum lado, Jesus assumiu o reino. Entendeu, Alex? Eu acho que o cristão tem que se envolver com a política, mas ele não pode partidarizar. Com certeza. Não pode partidarizar. Ele usar o púlpito da igreja Como palanque. como eu campanha. Não concordo. Ele forçar a igreja, não pode. E ele ser cego com um posicionamento, um espectro político. Quem diz que a direita que é o certo? A direita não é o certo. A direita tem pensamentos mais próximos das escrituras. Assim como a esquerda tem também. Então, o cristão tem que ter esse cuidado. Eu repito, eu sou mais conservador, mas eu não sou cego. Você acha que eu fico babando com o Bolsonaro, com os filhos dele? Eu não. Eu olho para as escrituras, minha esperança está em Cristo. O pé do Bolsonaro é de barro, ou seja, ser humano. Então, eu tenho que ter esse cuidado e eu vejo crentes se perdendo. Sabe por que esses crentes se perdem? Olha, porque não lê Bíblia. A verdade é essa. Eu não me sinto melhor por falar isso aqui, não. Pelo contrário. Não, acho ótimo, pastor. O povo não lê as escrituras. Esse é o público que... O povo Ó, passa eu vou te horas provar uma coisa aqui. vendo Eu falei isso TikTok. na minha igreja domingo agora. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para Timóteo, a primeira, e falou para Timóteo honrar as autoridades. Sabe quem que era a autoridade da época? Roma. César Augusto, que matou os cristãos. E Paulo está ensinando a Timóteo a orar e honrar por ele. Você tem crente hoje de direita que não ora pelo Lula. Isso é um problema. Com certeza. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Eu tenho vontade de apertar o pescocinho do Lula às vezes? Tenho. Né? Tem. Eu concordo com tudo. A gente não pode falar muito de política aqui, não. Já me disseram. Eu tô falando do ponto de vista... Não, mas a gente pode falar essas coisas, tá bem tranquilo. Eu não tô querendo assumir, não, porque a produção já me falou antes de eu vir, né? Mas onde a gente quer chegar, gente? O cristão, ele tem que ter cuidado. Nós estamos falando sobre discernimento. Não é nem para ir para um lado nem para o outro. O cristão, não é nem que ele também é de centro, ele é do céu. Pastor, ele não é de direita, não é de esquerda, não é do centro. O cristão é do céu. Mas, pastor, também tem a seguinte questão aqui. Se você tem um governante que foi eleito democraticamente, eu acho que o mínimo é a gente orar para que, se a gente não concorda, Deus mude ele. Que ostentação. almoço que é esse aqui, meu pai? Deus abençoe. Você que venha mais vezes, nós vamos ganhar você pelo estômago. Isso não é ostentação, não é pecado. É pecado ganhar pela boca? No livro eu falo, gula. Qual que é o livro, pastor, que está em qual? Esse aí, ó. Esse aqui eu vou abrir ele já. Olha que interessante. Eu não posso esquecer de você autografar, tá? Por favor. Você vai lembrar, Emily? E vai autografar com a minha caneta. Dedicatória. Quem autografa é artista. Tá bom. Dedicatória. O pastor Gente, tá no time? Não vai não, né? Pra você tem problema com comer falando? Não. Eu quero que você realmente coma e tem sobremesa vindo. Aqui, tá? eu quero saber como é que é esse prato aqui. Come doce? Esse prato, Anselmo, fala o prato pro chefe. Eu tô O sentindo... chefe, quer dizer, chefe, fala o prato pro pastor. As minhas, como é que fala, papilas degustativas estão... Falar o prato pro pastor. Prato. Não, falar o prato. O que você fez Filé aqui? mignon, molho madeira, Hum. um risoto de aspargos e um legume gratinado na manteiga. Meu Deus do céu. Aí vai uma farofinha embaixo.
Vocês não têm ideia do que eu tô comendo aqui hoje. Você recomenda pro André Valadão levar para a área VIP dele? Hoje é aniversário dele. Parabéns, pastor André. André Valadão, parabéns. Deus abençoe você. Você é uma criatura com certeza ungida e usada pelo Espírito Santo. Amém. Deus esteja com você não somente nesse dia te recheando de muita felicidade, como em toda a sua vida. Você tem um papel importante na vida das pessoas. Feliz aniversário. Seria um sonho ter você aqui no podcast São Paulo. Aí, pastor, vem aqui no podcast. Me desculpe se eu não estou me recordando, mas você já sabia que ia ser pastor? Tinha algum sentimento assim? Eu não sei. Quando eu me converti, não. Antes? Mas Sabe quando a gente está no pecado, no erro? Tinha algum sentimento assim, tipo, não sei, algo tá me incomodando. Mas eu sempre liderei, mesmo antes de conhecer Jesus. Alguma coisa eu liderava. Eu tinha um espírito de liderança muito forte. Então eu lembro que na minha turminha, Uhum. eu liderava eles, né? Sempre se reunia lá na minha casa. Então a gente saía para fazer bagunça a partir das direções que eu dava. Então os sinais já estavam. É. E aí Deus aproveitou isso, né? Não aproveitou, né? Deus não aproveita, Deus refaz. Isso pro bem. Por isso que a gente pega, a gente vê muito testemunho forte. O cara era o pior bandido de tal lugar, se torna um pastor e um dos melhores. A Bíblia fala isso, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, quando eu estava fora de Cristo, aquelas habilidades eram usadas para o mal. Hoje, em Cristo, as habilidades são potencializadas e usadas para o bem, né? Então, Deus, ele faz tudo novo. Ele quebra e refaz. Depois que termina de almoçar, como que coloca os talheres? Olha, eu trabalho com eventos, então que bom, eu vou te Me ensina. mostrar isso, porque eu estou aprendendo muito com você do que eu mais gosto. Que é sobre a palavra de Deus e sobre conhecer até esse novo mundo. Uhum. Porque eu venho da congregação Cristã do Brasil. cristã do Brasil. Meu pai era um padre, Né? conheceu minha mãe, deixou a batina, se juntaram, casaram. Minha irmã teve uma enfermidade grave, o médico leva para casa, não tem cura, morre lá. Meu Deus, Estava Alex. tendo um culto na casa do lado, oração, né? Não era da congregação, mas ali eles conheceram que existia um Deus além da religião que ele seguia. Sim. E não sei quais foram os caminhos que levaram eles para a congregação, ou levou. E foi a vida toda, assim, meu pai sempre um cara envolvido em ministérios e etc. E eu conheci a palavra de Deus. Então hoje eu me sinto abençoado e grato por ter conhecido a palavra de Deus através Glória a Deus, glória a Deus. Preciso. Que alegria, Não, sou muito... que bênção. Mas me ensina agora, então. Quando você acaba, você põe aqui. Tem um lado... Esse é o que significa que você gostou. Pera aí, como? Você coloca o talher do lado assim. Do Assim? lado direito. Mas não tem esse de pôr pra cima, pra baixo aqui, não? É normal? Ah, não. Assim. O povo inventa umas coisas. É, né? Se Que você deixar macho, assim, fêmea... Eu vejo as mulheres chamando garfo e faca de macho e fêmea. simplesmente você almoçou, acabou, o garçom vai identificar. Eu não conheço do macho e fêmea, pastor. Como é que é esse negócio? O que é macho, o que é fêmea aqui no garfo e na faca? Nós vamos ter que fazer um estudo, eu não conheço isso, não. Você sabe, alguém sabe aí o que é macho? Tem Alguém- alguma pergunta aí? Alguém explica qual que é o macho do talher e qual que é a fêmea do talher? Meu Deus. Vamos deduzir. Eu não sei também, pessoal, ajuda aí. Vamos deduzir que o garfo seja a fêmea e a faca o macho? É, pode. Não sei. Não dá pra entender, gente. É uma polêmica. Mas que aqui, pode ó, ficar então, bem- mas do lado aqui... A faca do lado direito, seu, é feminino. E o lado esquerdo é o masculino. Ó. Ah, mas você falou certo. Mas, gente, isso pautado em quê? Ontem foi um evento pro João Dória, lá pra equipe toda dele. Lá. Sim. Puta evento chique lá em Acelera, São Paulo. Brasil. Eu ficava rindo quando ele passava. É. Ó, comentaram aqui, colher é fêmea, garfo é macho. Colher é fêmea. Mas nós não temos colher agora aqui, gente. A pergunta sobre a faca e o garfo, o que que eu...
que eu faço nesse Muito caso? bom, cara, muito bom. Aqui você aprende teologia, gastronomia, né? Você aprende também o gênero dos talheres, né? De tudo. Aprende até o que a gente não sabe, aprende. E aí a gente inventa de almoçar durante... Não, eu tô gravações. achando, Alex, pra mim foi o melhor podcast que eu tô. já fui na minha vida. É sério. Não, de verdade. Que podcast abençoado. Eu já comi, Amém. já degustei o melhor filé mignon. Eu recebo. E agora ainda vai ter um doce. Tem que ter sobremesa. Me chama mais vezes para eu participar dessa degustação Posso te falar? também. Você pode vir quantas vezes quiser. E se você estiver falando sério comigo, a gente já fecha uma agenda aí. Ó, nós vamos fechar um quadro Vamos. que é teologia. Anota aí, produção. Como é que nós vamos chamar o quadro? Eu não quero o seu nome agora. É? Eu gosto de gente que chega com bastante conhecimento porque faz Meu com que a Deus. gente se cale para aprender. Meu pai, agora você me colocou uma responsabilidade grande. Não me vejo assim, mas que Deus me ajude, viu? Seu currículo espiritual é forte. É? É Então, grande. é legal. Então vamos trazer o povo crente aqui pra gente bater um papo Vamos. com eles. Aí você faz as perguntas polêmicas e eu dou uma espetada. Vamos mesmo? É. Pergunta aqui, falando. Tem? Solta aí a pergunta. Peraí, Thiago. É verdade? É verdade. Vai ter a foto Alex, tudo do- que um sei crente lá. tem é a palavra. Se ele não validar ela, ele perdeu. Amém. Amém? Amém. Minha palavra. Por quê? Eu vou até ficar assim, tipo, Na expectativa. porque eu usar uns termos de tipo assim, minha fé agora, nossa, eu preciso ver pra crer, meu Deus, sabe por quê? Eu pedia para Deus que eu não queria ser um vaso vazio. E ansiedade, princípios de depressão, ganhar bem eu ganho bem, uma empresa, negócios, e faltava algo. Sim. Sempre faltou. Aí eu conversando com o chefe, que é esse, que é o dono de tudo aqui, é meu sócio, né, na verdade. Ele falou, cara, vamos fazer um podcast. Sabe por quê? Porque você pode receber, ó, eu não toco, do teu lado tem um violão. Você toca? Eu sei tocar 2 músicas. Já tá ótimo. Quer tocar? Não, mas não é nesse ponto. Não, se né? você quiser pegar um louvor aí, a gente já... É. E eu falei, vamos fazer isso então. Mas olha que legal, que veio, primeira coisa que veio na minha mente. Vou receber pastores, pregadores, não sei se é a mesma coisa, Cantores. e cantores. Muito bom. Sabe por quê? Eu tenho certeza que o avivamento de todo esse local é daí que vem. Não, eu já vou te mandar os contatos todos aí, a gente vai trazer esse povo aqui. Tem muito Nós por isso. precisamos de gente de Deus. Né? Os pastores que eu citei aqui, eu respeito muito, pastor André Valadão, Fernandes, todos, né? Tem uma relevância hoje muito importante na mídia. E nós precisamos de gente falando de Jesus o tempo todo. Isso, a gente precisa da geração, Né? dessa Eu nova sei que geração. tem muita gente que aproveita as polêmicas, as fofocas, né? A gente tem que saber separar isso. Tem muita gente de Deus ainda que seria legal você trazer aqui. Eu quero. E eu quero, sabe o quê, pastor? Aquele menino que você conheceu naquela igreja, lá não sei aonde, de São Paulo, de estado, a gente dá uma força para trazer ele se precisar. Isso. Que ele tem ali uma... É consagração que a gente chama? Ele tem algo diferente. Sim, Nós queremos ele. é isso aí. Porque ele vai alcançar mais gente. E Uau. não é famosinho, não. Sim, não, Famosinho pode entendi. vir. É aquele menino que canta com Forte. emoção. Nós vamos trazer. Aquela menina... Qual que é a pergunta aí? O Lucas Félix perguntou: boa tarde, pastor Diniz. O senhor acha que a Bíblia, em algumas situações, parece ter algumas contradições? Um teólogo chamado... Caramba, quem é esse moleque? Lucas Félix. Muito boa Félix. pergunta. Caramba. Ele falava assim, a Bíblia não tem contradição. Se você encontrar algum erro nela, provavelmente é no leitor. Nossa. Porque ela é um livro espiritual que você não... Ao longo da história, vários ateus e historiadores tentaram desconstruir a veracidade das escrituras. Só que ela é inerrante. Sistematicamente,
pontual e verdadeira. Existem alguns fenômenos, né, bíblicos que nós chamamos de tensões e, ao mesmo tempo, nós chamamos também de supostas contradições. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui, tá? Existe um nome que se chama, dado aos evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, os três. Você abre a Bíblia no Novo Testamento, os primeiros evangelhos. Primeiro, Mateus. Segundo, Marcos. Terceiro, Lucas. E o quarto é João. Mas vamos falar dos três. Esses três, obrigado, é chamado de sinóticos. Lucas, pega isso aí. Sinótico. A palavra sinótico do grego, ela tem um prefixo e um sufixo. É a ideia de ver em conjunto. Aí o que acontece? Ver em conjunto. Ver em conjunto. Quando você pega a morte de Judas Iscariotes, nos três evangelhos, parece que a Bíblia está mentindo. Por quê? Mateus narrou a morte de Judas por um ângulo. Marcos narrou a morte de Judas Iscariotes por outro ângulo. E Lucas narrou pelo terceiro ângulo. Então, um fala que Judas teve as suas estranhas repartidas no chão. O outro fala que ele foi precipitado de uma corda. E o outro fala que ele se entregou à morte, se suicidou. Ok? O que é verdade? Parece que quando você lê o texto na literalidade, que ele está se contradizendo, não. A palavra sinótico, que eu quis dizer que é ver conjuntamente, cada autor vai apresentar a morte com base no público. Então, o que Mateus queria trazer com a morte de Jesus? Porque entranhas para o judeu é a coisa de impureza. Entranha e impureza. Exatamente. E estava conectada a porco também, que eles não comiam. Então, já Mateus, que vai escrever para o público judeu, é isso que a gente tem que entender na Bíblia. O povo quer pegar a Bíblia por si só, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E aí eles querem entender só a partir daquele texto. Não pode. Você tem que buscar as ferramentas para entender quando esse texto foi escrito, para quem que ele foi escrito, quem que escreveu, qual que era o contexto político, religioso, econômico da época, quais eram os entraves, os ataques. Então, a Bíblia está respondendo a uma comunidade que a gente não faz ideia da cultura, principalmente ocidentais. Com certeza. Então, respondendo, Absoluto. Luca Ferri, a Bíblia não tem contradição. Se você encontrar, ela está no leitor. Então, Na sua interpretação, na interpretação de outras isso pessoas. aí. Então, ela tem possíveis contradições. O que é possível? Aquelas aparentes, né? Na verdade, não é nem a palavra certa possível. É aparentes contradições. Eu dei esse exemplo aqui, da morte de Judas Iscariotes. E aí nós temos também um outro fator fenomenológico, né? Que é a ideia dessa translitariedade das escrituras, né? Quando ela foi a transcrição, né? E a escrita da Bíblia, algumas versões, elas não conseguem chegar dentro da nossa língua e da gramática o conceito da linguagem que ela foi escrita. Por exemplo, a Bíblia tem 3 idiomas nela. Majoritariamente o grego, porque é o Novo Testamento todo, né? Mas você tem ela no grego, ela hebraica e aramaica. Eu falo majoritariamente... Qual que é o primário, o originário? É a língua hebraica. Hebraica. Então, ela está mais no Antigo Testamento. E aí altera muita coisa no entendimento. Altera. Porque aí a língua hebraica para o grego já é completamente diferente. Nós estamos falando de inglês e português. Um exemplo. Mas é incrível como ela chega agora ao português, ao inglês, de uma forma... Não, aí ela passou pelo latim. Antes do português, você tem a Vulgata. Vulgata, meu Deus. Vulgata é o nome da Bíblia em latim. Só que o latim bebeu da Septuaginta, que é a linguagem hebraica. Então, para chegar no português, que a gente tem uma gramática extremamente complexa, por exemplo, o grego, ele tem umas definições absolutas. Por exemplo, o amor por grego
A mesma palavra amor pode ser descrita como filéu, como eros, e dentre outros. Depois vocês vão me lembrando aí. Então, tipo assim, eu amo Londres. E eu amo a minha esposa. É o mesmo tipo de amor? Não. Não é o mesmo tipo. Porque dentro do conceito da língua, eu estou me referindo a Londres o quê? Eu tenho um apreço, eu tenho um carinho por Londres, eu gosto de Londres. Só que o meu amor pela minha esposa é muito maior, né? E de fato é mesmo, né? Avassalador. É mais profundo. É um amor, né? De cumplicidade, mais de aliança. penetrante. É Parceria. tudo envolvido, né? É paixão, é zelo, é tesão, é tudo. Então, a língua grega, ela tem também essas nuances. Então, quando a gente vai ler as escrituras, parece que ela tem erros. Na verdade, não. O erro é não estudarmos o correto para entendermos. Pastor, tem uma série de perguntas aqui. Eu preciso fazer elas para você. Pode fazer. Muito obrigado pelo esclarecimento que você deu agora pro menino. Olha, foi uma honra, hein, menino? Você recebeu aqui uma aula. A sua formação é teologia E psicologia? psicologia. Precisa ter essas duas formações, né? Eu até entendo, né? Não necessariamente. Eu fiz psicologia primeiro e depois teologia. Cara, porque precisa. É como você... É uma aula falar com alguém que entende e nós precisamos desse entendimento. Por exemplo, a pessoa pergunta assim, como você se tornou pastor? A gente já falou, quais foram os seus maiores desafios? Quais os maiores desafios que você já enfrentou na igreja, pastor? Um dos maiores desafios que eu enfrentei na igreja foi... Eu tinha feito essa? Não, desafio ainda não. a sedução de me perder, de aproveitar o cargo para poder ter oportunidades, a influência que eu tenho, de me vender. Esses são os maiores desafios de um pastor, manter puro, santo, entendeu? Então, eu acho que as lutas do pastor é muito mais interna do que externa. Verdade. Porque ele cuida de muita gente, não é cuidado. Então, ele tem que correr atrás de cuidado. Por exemplo, eu faço acompanhamento psicológico, faço uso de remédios, porque é muita coisa na nossa cabeça, né? Pastor, e como equilibrar isso da vida pessoal, familiar e ministério? Esse é o desafio. Quem descobrir, por favor, vem aqui no podcast, passa pra gente, que é uma Como você descoberta. faz? Atividade física, reposição hormonal, tento fazer... namorar bastante com a minha esposa, né? Porque ajuda muito, né? Não, faz parte, pastor. Precisa da manutenção, precisa alimentar. É bom demais. Alimentar a alma, precisa alimentar É tudo. isso. E, por exemplo, o pastor ele tem que ter os momentos dele, né? De recreação. Então, isso aqui eu tô amando, porque me tira da minha caixinha. Que bom. Sabe? Fico muito feliz, pastor. Eu saio daquela só... A mesa, para mim, ou eu tô atendendo alguém, ou eu tô resolvendo algum problema. Meu Deus. Né? Aí sentar numa mesa, poder bater um papo sobre o que eu amo e pelo que você falou que você também gosta, com boas comidas. Essa manhã pra mim vai ser inesquecível, viu, Alex? Ai, pastor, pelo amor de Deus. Já assim, tô me sentindo em casa assim, aqui. Tem mais um pra eu me apaixonar. Ó, aqui. ainda tem doce ainda. Esse doce aqui é o que, Alex? Esse daqui, como hoje tá tudo dando branco de mim, é um merengue. Agora achei. Pastor, qual é o momento mais marcante no seu ministério até hoje? Qual foi? O meu primeiro foi a minha ordenação pastoral. O segundo foi o meu casamento a partir do ministério, que eu conheci minha esposa no ministério. E o nascimento do meu filho, que é fruto dessas duas coisas. Amém. Igreja e sociedade. Qual o papel, né, da igreja na sociedade atual? Influenciar, sem se deixar ser influenciada. É isso, amém. Qual a sua visão sobre o crescimento das igrejas e em cultos digitais, online, etc? Bom, porém, é necessário muito cuidado. Nem todo crescimento é um crescimento saudável. Então, a gente não pode
medir a temperatura de um crescimento da igreja só pela quantidade de gente que está frequentando um culto. Porque crescimento para Jesus não é de quantidade, mas é de qualidade de crente. Então, se cresce crente, se cresce muito, se a igreja está enchendo, aparentemente é um bom sinal. Mas elas estão sendo cuidadas, elas estão amadurecendo, elas estão ouvindo a palavra, elas estão crescendo. E isso é crescimento. Por isso que fala que a porta é estreita, porque não é para muita gente, entendeu, Alex? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, o crescimento é bom, mas ele precisa ser avaliado pelo ponto de vista da qualidade. Tem empresários que você é do ramo, você é um grande empresário, você sabe. Nem toda entrada, por melhor que seja na igreja, é um sinal de que ela está crescendo, né? Por exemplo, aumentou a demanda, aparentemente está crescendo, mas não necessariamente aquilo é uma receita líquida, né? Não é assim que diz? Sim, exatamente. Você precisa medir se essa receita é líquida e se para crescer tanto, né? Se você está despendendo de mais funcionário, é mais gente para contratar, é mais possibilidade de passivos trabalhistas. A igreja, do ponto de vista da sociedade, é a mesma coisa. Está crescendo, tá? Mas só está crescendo em quantidade ou está crescendo em amadurecimento? E um quantitativo de números que não vai significar nada. É que não é um qualitativo, né? Não é o qualitativo. Mas é um bom sinal. Uma igreja cheia é aparentemente um bom sinal. Não está nessa pergunta, pastor, mas eu li alguma coisa sobre aumentar o número de jovens agora buscando religiões. Sim. É real. É real. Tem um livro do Tim Keller, já falecido, um pregador norte-americano, que tem uma das maiores igrejas em Manhattan. Naquele prédio bonitão. Até achei que era esse aqui, ó. Mas não é não, né? Acho que sim. Daqui é o famoso Paris. Como? Do King Kong. Não é Paris. Não é o de Manhattan, não? É, mas é o que gravou o filme do King Kong. Pois é, Não, é é esse Manhattan, prédio. ele É chama- Manhattan, é isso mesmo. Ele chama Paris. Eu não estou sabendo falar o nome só. Sim. Esse pregador, Tim doutor? Keller, tinha uma igreja do lado. Ele chama Paris. Alguma coisa assim. Power State. É, Paris Station. Isso. E aí, olha só, ele dizia o seguinte: os jovens é uma temperatura ideal para saber se o evangelho está chegando nas gerações. Por quê? Maravilha. Porque o jovem, ele é o público mais antenado de todas as faixas etárias. Concorda? Por quê? Ele tá dividindo gerações. Ele tem informações dos pais de uma geração que já passou. E ele tá pegando tudo de novo para uma geração que ainda tá vindo. Então, os jovens têm a temperatura. E tá vivendo isso Exatamente. Só que se o que você falou, poxa, se os números de jovem cristão cresce, isso é um ótimo sinal. agora. Mudanças. Um excelente sinal. Por quê? Mudanças positivas. O que seria uma sociedade com decadência cristã? É o que aconteceu na Europa. Eu estou citando Londres aqui porque eu estou vendo no telefone, né? Eu trouxe de Londres. Hoje o jovem Londres, ele já entra na faculdade se tornando um grande ateu. Então ele não tem, né, hoje na Europa, e eu acho que está voltando um pouco. É verdade, a Europa é o que mais tem ateu. Exatamente, só que foi o continente que mais surgiu grandes avivamentos. Por exemplo, as faculdades, as principais universidades, seja a norte-americana de Harvard e também a de Londres, que é aquela de Oxford, nasceram de cristãos. Que coisa. É tipo Os aqueles ingleses, colégios cristãos. exatamente, os orfanatos, os asilos, os abrigos, os hospitais, Suíça. Por exemplo, a Suíça é o que é porque ela foi uma cidade liderada por um homem chamado João Calvino. Hoje você chega na Suíça, você tem lá um muro com os 4, João Calvino, Farel, quem mais? Melanchthon e tem mais um. Melanchthon. Você dá aula, pastor? Eu sou professor de teologia. Você não tinha falado, né? Não. Tô com o professor aqui, gente. Eu tenho que medir o que eu vou falar.
É. Não, mas assim, eu sou um Profundo. professor de teologia meio fajuto, assim, também, Ah, Deus, sabe? imagina. Nem de longe. Pastor, muita humildade da sua parte. Porque é muito real isso. A Europa, ela vive um movimento, né, de transformação, porque é um povo ateu de origem, mas que... E olha que lindo. Tem dois também, fenômenos. E olha que lindo saber isso, que as principais referências de ensino universitário vêm De cristãos. de cristãos, onde a gente conhece toda a história americana, que a base de ensino é o evangelho. A América, Que coisa, ela foi colonizada pelos ingleses, cristãos. que carência bonita. E só de pensar que eles queriam vir pro Brasil, hein? Os jesuítas, aí, mas, né, é uma longa história. Depois a Quem gente barrou isso? depois entra nisso. Brincar que tem que ser amaldiçoado pro fim da vida, Só do de- século. Nós somos usurpados do começo ao fim. E está acontecendo um Somos. momento de diáspora agora, para quem gosta de geopolítica. Adoro. E olha que legal. Nós temos no livro de história clássica fundamental. Uma criança hoje, com 12 anos, ela vai aprender que nós fomos sucumbidos pelos portugueses e espanhóis, sim ou não? Sim. Ouro, né? Eu sou mineiro. Pô, nós somos corrompidos muito. muito Eu sou mineiro, eu sou prova disso. Quando você vai nos interiores, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, que inclusive morreu defendendo. Você tem o Brasil, um país riquíssimo em mineral, e que do começo ao fim, os portugueses vieram, né? Aí tem aquela luta lá de Rio de Janeiro, Salvador, toda, né? Inclusive, Começou por Salvador. olha que legal, olha que legal. A gente chama as pessoas de marginal porque elas estão à margem, né? Exatamente. Essa conotação. E as ela favelas. ficou bem simpática agora. E as favelas nascem em torno da sociedade real. É como se fosse o rejeitado? O Não, na refúgio? verdade, era uma proximidade de agilidade. Então você tem grandes bairros hoje lá da Zona Sul do Rio de Janeiro e do lado das maiores favelas. Porque o povo da favela, o que servia É verdade. era que contraste. cuidava das coisas, né? Então você sempre vai ter esse contraste. Então, o que a gente percebe ao longo da história, né? A Europa inteira... Então, pede pro seu João vir aqui. Sojão! Lá tem gente já? Tem? Seu João dá o atendimento aqui. O pro Sojão é pastor. carismático, Não, né? ele não volta. O seu João Eu conquistou. chamei ele- Vou te contar um segredo para você aqui Conta. de negócios. A semana passada somos a nova empresa que serve toda a gastronomia do Pablo Marçal. Meu Deus! Assumimos agora. É Ele tava forte, com os Brasil. problemas lá e aí ele contratou a gente porque o chefe é referência. E você acredita que ele tem o garçom dele e ele não se alimenta em todo lugar porque ele tem medo de ser envenenado, etc. Café? O Pablo Marçal? Pablo Marçal tem. Aceito. Sem açúcar, adoçante, né? Isso, por favor. Aí o que aconteceu? E mais um energético, né? Isso. Fica à vontade, pastor. E aí o seu João conquistou o Pablo Marçal, a confiança do Pablo Marçal. O garçom de confiança dele foi só no primeiro dia, não mais, foi dispensado, porque o seu João agora que cuida dele pra Meu gente. Deus, que chique, Sojão. Eu chamei ele de palmeirense, ele riu daqui a aqui, ó. É, E não é que eu tava certo? tem muitas histórias. Pastor, eu acho que a gente vai precisar... Nós vamos fazer um quadro. É sério, é sério. Gente, Ó, o que a como gente é que foi tem... que você falou para reforçar a nossa palavra, o cristão? Ele é validado pela palavra. Validado pela Seja o sim de você sim, o não, não. Não esquece de separar esse corte Ó. pro pastor. Cada energética é uma cor, né? É sério que a gente volta? Volta. Porque eu tô com um monte de pergunta aqui, eu não fiz. Não, Porque a gente guarda falou ela muito pro bom. Eu próximo. vou guardar essa. É. Pastor, tem um quadro aqui, eu adorei falar com você, demais assim, eu sei que adorar só a Cristo, mas adorei no sentido... você Legal. entendeu? Isso aí, você já tá ficando fera, hein? E tô gostando demais. Não, é isso que eu quero. É esse conteúdo que eu quero. Show de bola. Não precisa, o resto pode criticar. E é o tá que eu bem. amo fazer. Então é isso. Falar de De Jesus, verdade. transferir o pouco que eu sei para as pessoas, porque o pouco pra gente pode ser muito pra alguém, né? Né, não existe pouco nesse tipo. Alguém sempre aprende alguma coisa, Não, né? Você vai, tem... É que, na verdade, o pastor...
tem numa multidão apenas um que de repente Deus queira que você Eu tenho certeza busque disso. lá, resgate. Então, Alex, é por vambora. isso. Não tem coisa melhor quando eu recebo uma mensagem. Pastor, há 3 anos atrás o senhor pregou uma conferência, mudou a minha vida. A gente sabe que não é que é a gente que muda, é Deus através da gente. Nós somos Mas isso nos ferramentinha. motiva ainda mais, sabe, Alex? Alguém que chega aqui amanhã e fala assim, Alex, eu tava num dia de depressão, eu liguei o seu podcast. Cara, aquele papo com aquela pessoa, o que você falou, isso não tem preço. Você encontrar com uma pessoa e ela se sentir tocada. Eu vou até anotar pra eu não perder um negócio aqui. É. Não pode continuar, pastor. Então, o que me motiva é saber que, apesar de mim, o Senhor faz. O Senhor faz. Só pra eu não esquecer aqui que isso é importante. Pastor, eu vou fazer com você agora o que a gente chama de, por conta do tempo, gente, nós vamos correr um pouco aqui. Eu gostaria de fazer chama-se No Time com Alex Jatobá. Pessoal, No Time com Alex Jatobá e o pastor querido Tiago, polêmico, muita coisa legal. Mas nós vamos segurar um pouquinho de coisa aqui, um pouquinho de tempero. A gente tá com misto aqui de agridoce, né? É. Pro próximo aqui. Legal. Pastor, No Time, vai. Vamos começar. Primeira pergunta, um livro que impactou sua vida. Heróis da Fé. Um versículo que te acompanha sempre. João 3,16. Um hábito que você recomenda para quem quer crescer espiritualmente. Meditar na palavra de Deus. Uma frase que você sempre repete. Posso tudo naquele que me fortalece. Uma música ou um louvor? Uma música. Qual música? Ao único. A único? Ao único. Quero conhecer essa. Ao único que é digno de receber. É um louvor? É um louvor. E fala música também, pastor? Pode. Pode? Música, louvor. É que eu fico com medo de falar Não. música. Eu falo sempre Música do louvor. ponto de vista técnico e louvor do ponto de vista da adoração. Ah, isso é bom pra galera nova aí. Bem que ele sabe mais que a minha fase. Um cantor favorito. A minha esposa, Fernanda Lucas, vocês têm que trazer ela aqui. Não, sim, já marca ela. Clipe e tudo mais. Quanto você quer trazer ela? Já vamos marcar, já vou sair daqui já falando com ela. Sério? Ela vem, toca, canta. Eu tenho seu telefone agora. Isso eu aí. te cobro. Pronto, agora nós somos amigos. O chefe casou a Luma. Lumelpídio? Sim. Nossa, eu amo as músicas dela. Ele não faz casamento, casou por isso. Mas eu prefiro a minha esposa cantando. Quero conhecê-la. Ela vem, você toca, ela canta. A gente vai arrumar um cara melhor do que eu pra tocar, porque eu igual te falei, né? Minha adoração é mais intimista com Deus. Vamos. Não, adorei. Não, eu quero ela. Qual o nome dela, pastor? Fernanda Lucas. Fernanda Luca. Depois eu vou colocar um clipe dela pra vocês. Vou mandar. Não, nós vamos subir no corte. Show de bola. Vamos subir. Encontre o Insta dela. Isso. Peça vídeo dela. Isso aí. Né? O que o pessoal fala que faz hoje? Se não achar o Insta, eles vão fazer o quê? Stalkear? Stalkear. Luma... Não, desculpa. Não, Fernanda Lucas. Luca. Isso, Diniz. É Agora ela Luca é ou Fernanda... Lucas? É Lucas. Agora ela é Fernanda Diniz, né? Fernanda Diniz. Que eu passei ela pro meu nome, né? Ah, tá tudo já alinhado. Já, Ok. contrato e tudo. Contrato firmado. Esse é aquele contrato pro resto da vida. Esse é. Esse Sem aqui. direito à devolução. E também. tem um carimbo ali do Espírito Santo, tá certo já, ó. Isso. Vambora. Vambora. Ó, Fernanda Diniz, pô, uma honra. Quero muito te receber aqui. Vou preparar um café da manhã pra você. Eita, Glória. Claro que seu esposo vai acompanhá-la. Aprovadíssimo. Vem que será Vai uma ser honra bem, pra você gente. vai amar. Cara, mas se prepara pra pelo menos 5, não vou te dar trabalho, 5 louvores. pra 5 gente aqui. louvores. A gente pegar um E ela pedacinho tem uma aqui. voz. Ah, tenho certeza. Eu não queria casar, né? Eu não queria brincar de casar, né? Eu falei, Deus, ou o Senhor me dá o melhor, ou me faz ser o melhor pra essa pessoa. Ele falou, eu vou fazer as duas coisas. Meu Deus, que lindo. Se ela ouvir isso, nossa, vai Se ela reforçar. ouvir isso, pode ser que hoje tenha recompensa. Né? Ai, meu Deus, que coisa linda. Ô, pastor, uma dica de ouro pro pessoal. Ame a Jesus de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu conhecimento. Ai, meu Deus, amém. Eu recebo. Te amo, Jesus.
Te amo, Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado por guiar pessoas, fazer com que a nossa produção, a gente realize esse sonho, que é te louvar através do nosso podcast. Show de bola. Obrigado, pastor. Na verdade, Alex, Deus que o abençoe. honra. Eu tô me sentindo muito honrado, de verdade. Faz essa foto. Eu não please. estou fazendo barganha. Foi o melhor podcast que eu já fui na minha vida. Ah, pelo amor de Deus. você Ó, eu já acabar fui nos podcasts aí que eu tive corte com 2 milhões. Vou te Meu mostrar Deus. aqui, de visualizações e tal. Mas esse eu tô me sentindo, assim, bem. É porque aqui não é quantitativo. É isso! Valeu, Alex. Vem cá, deixa eu fazer essa foto aqui, que eu preciso deixar esse registro aqui. Nossa, adorei demais, cara. Show de bola. Obrigado. Deus abençoe você. Valeu, meu querido. Ó, não pode-